Era mais uma madrugada sufocante de plantão. Sou médico e naquela noite o relógio marcava exatamente 4 da manhã quando a porta da sala se abriu com um estalo. Uma enfermeira entrou apressada, ofegante, com os olhos arregalados, como se tivesse acabado de ver um fantasma. Doutor, trouxeram uma criança desaparecida. Levantei o olhar da papelada sobre a mesa, sentindo o peso do cansaço nos ombros. A fadiga me deixava lento, mas as palavras dela fizeram meu estômago afundar. O conselho tutelar é do outro lado da rua. Eles cuidam disso, murmurei, tentando esconder a irritação pelo chamado inesperado. Doutor, por favor, insistiu ela com a voz embargada. O senhor precisa examiná-la. Precisamos saber se está bem, se precisa de atendimento urgente. Massageei as têmporas, lutando contra a exaustão. As horas ali pareciam se arrastar como uma neblina interminável. Não tem mais ninguém disponível? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. O senhor é o único médico de plantão. Resignei-me com um suspiro pesado. Certo. Mas, nesse caso, é só mais uma, né? Tentei aliviar a tensão, mas o comentário saiu fraco, sem humor. A expressão dela endureceu. Doutor, mais de 130 crianças desapareceram. Fiquei em silêncio. O peso daquelas palavras parecia ter sugado todo o ar da sala. Endireitei-me na cadeira. E essa é a única que voltou, continuou ela, hesitando. Sua voz parecia presa na garganta. Mas o quê? Perguntei, sentindo um arrepio na nuca. Ela hesitou antes de sussurrar. Ele voltou? Franzi a testa. Sim, a criança voltou. Foi o que você acabou de dizer. Ela balançou a cabeça lentamente, os lábios trêmulos. Não estou falando dela. Estou falando dele. Engoli em seco. De quem você está falando? Ele apareceu na Alemanha há séculos. 130 crianças desapareceram exatamente como agora. Um suor frio escorreu pelas minhas costas. Está dizendo que ele veio para cá? Isso foi há mais de 800 anos. Então acabou, certo? Já passou. Soltei uma risada nervosa, mas o peso na sala tornou impossível disfarçar o medo. Ela continuou, ignorando meu comentário. 600 anos depois foi na Espanha, depois 400 em Portugal, 300 no México. Isso não faz sentido. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Ele sempre volta, de 100 em 100 anos. A cada palavra, o ambiente parecia encolher. Por que ninguém fala sobre isso? Eles apagam tudo, respondeu ela. As notícias, os registros, para evitar o pânico. O ar ficou mais denso. Cada respiração parecia uma luta. Isso é impossível. Essas coisas não existem. Ela me encarou como se eu fosse ingênuo. A última vez foi no Paraguai. Fez uma pausa. E agora, em 2024, faz exatamente 100 anos. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Meu coração parecia ecoar no peito. Antes que pudesse dizer algo, ouvi a porta atrás de mim ranger lentamente. O som cortou o ar como unhas em um quadro. Fiquei imóvel. Não me virei. Eu não precisava olhar. Respirei fundo e saí dali com passos apressados, a enfermeira logo atrás. No quarto ao lado, a criança esperava. Sob a luz fria e pálida, examinei-a. Fisicamente, estava saudável, sem marcas ou sinais de ferimentos. Mas seus olhos vagavam pelo quarto, confusos. Ela não sabia dizer o que havia acontecido, apenas repetia. Estava escuro, estava frio. No relatório escrevi o básico: estado físico preservado, confusão mental, sem sinais de violência. Fechei o prontuário com as mãos tremendo. Naquela noite, 130 crianças desapareceram. Agora eram 129ª, e nenhuma delas jamais foi encontrada. Meu nome é Augusto. Sou enfermeiro e naquela noite eu estava de plantão no hospital. Sabe aqueles hospitais de interior
onde tudo é mais silencioso e as madrugadas parecem intermináveis? Pois é, era uma dessas noites. Meus colegas haviam acabado de sair de um procedimento complicado, um daqueles que não terminam bem, e agora era minha vez de assumir o plantão. Pouco depois da meia-noite, uma paciente chegou. Dona Dalva. Eu a conhecia. Ela vinha sendo acompanhada por nós há algum tempo. Tinha problemas psicológicos severos e um câncer no intestino. Sua expressão era vazia, cansada. Preenchi a ficha, coloquei-a na cadeira de rodas e a levei até a sala de atendimento. Mas foi aí que tudo começou a ficar estranho. Ao chegar na sala, percebi que havia esquecido a ficha em minha mesa. Pedi para que ela esperasse um instante e fui buscar. Não demorei nem um minuto. Mas quando voltei, Dona Dalva não estava mais lá. A cadeira de rodas? Vazia. A porta da sala? Ainda fechada. Meu coração acelerou. Comecei a procurar por todo o hospital. Fui até a recepção. Perguntei aos meus colegas, mas ninguém tinha visto nada. Aliás, disseram que ninguém havia dado entrada naquela noite. Aquilo não fazia sentido. Fui direto para a sala de monitoramento e pedi para checarmos as câmeras. Foi quando o sangue gelou nas minhas veias. A gravação mostrava a porta da minha sala se abrindo, sozinha. No vídeo, eu estava lá sentado falando sozinho. E a cadeira de rodas? Eu estava empurrando uma cadeira vazia. Eu sentia meu corpo congelando quando meu supervisor pegou a prancheta que eu havia preenchido. Seu rosto ficou pálido ao ler o nome da paciente. Ele olhou para mim com os olhos arregalados e disse em voz baixa: Dona Dalva? Essa senhora faleceu há 5 horas. Naquele instante, o mundo parou. Eu não sei o que aconteceu naquela noite. Não sei como é possível. Mas até hoje, quando lembro daquelas imagens, da cadeira vazia, do meu supervisor segurando aquela prancheta, sinto um arrepio subindo pela espinha. E você? O que faria se visse alguém que não deveria estar ali? Manicômio de Barbacena, 12 de março de 1964. Quando cheguei aqui em Barbacena, achei que fosse um erro. Eu não sou louco. Eu nunca fui. Mas minha família queria se livrar de mim. Disseram que eu era um problema, um fardo. E por algumas joias e dinheiro, venderam-me como um doente mental. Eu era apenas um alcoólatra, alguém que buscava conforto no fundo de um copo. Mas para eles era mais fácil me trancar aqui do que lidar com a vergonha. Os corredores deste lugar fedem à morte e desespero. Homens e mulheres dormem no chão frio, amontoados como se fossem gado esperando o abate. Os gritos nunca cessam, ecoando pelas paredes como se o próprio prédio estivesse gritando junto. Vi pessoas chegarem aqui saudáveis e, em questão de dias, se tornarem sombras de si mesmas. Vi corpos sendo levados, mas nunca vi para onde vão. Na terceira noite, comecei a notar. As pessoas desaparecem. Não falo da maneira óbvia. Elas não fogem, não são transferidas. Elas apenas somem. A cama fica vazia e ninguém se lembra delas. Nem os funcionários, nem os internos. Nem eu deveria lembrar, mas lembro. Eu vejo. Tudo começou com o teto. Eu percebi que ele olhava para mim. Não sei explicar, mas há algo lá. No escuro, quando todos dormem, pequenas rachaduras se abrem e sombras se movem dentro delas. Um murmúrio baixo percorre o ar. Primeiro é quase um sussurro, depois um chamado. Quando alguém responde, não a vemos mais. Domingo passado, um homem chamado Ernesto dividia o chão comigo. Ele não era louco. Foi jogado aqui pela esposa, que queria se casar com outro. À noite, ouvi ele chorando. Então ele olhou para cima. E o teto olhou de volta. Ele começou a murmurar. Disse que havia olhos ali. Disse que eles piscavam devagar, como se esperassem pacientemente. Eu virei para o lado tentando ignorar, mas então veio o som. Um estalo, como madeira podre se partindo. Quando olhei de novo, Ernesto não estava mais lá.
Sua colcha ainda estava quente. Pela manhã perguntei sobre ele. Todos me olharam como se eu fosse louco. Quem? Swingers perguntaram. Ernesto nunca existiu. Nem o homem que dormia ao lado dele, nem a mulher do fundo do corredor. Todos sumindo, um a um. Hoje é minha 7ª noite. O teto sussurra meu nome. Sei que minha vez está chegando, mas eu não quero olhar para cima. Se alguém encontrar este diário, não olhe para o teto. Anos depois, durante a desativação do hospital, funcionários encontraram um caderno negro com uma cruz desenhada sobre uma das camas de ferro. O nome do autor jamais foi identificado.